Que Deus venha falar conosco, que nós possamos estar com o nosso coração preparado para ouvir tudo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Agradecemos ao Senhor por tudo que já recebemos ontem e pelo que vamos receber hoje. Oramos então. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do teu servo. Nós te louvamos, Senhor, pela vida dele. E nós estamos aqui, Senhor, para ouvir tudo que o Senhor tem para nos dizer, Senhor. Ó Deus, que nós possamos estar com o nosso coração pronto, Senhor, para te ouvir, para guardar nos nossos corações a tua palavra e para obedecer, Senhor, e para te louvar e te engrandecer com as nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor, por estar aqui. Nós te louvamos por esta oportunidade, Senhor, de te louvar, de engrandecer o teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Tem alguém feliz aí ou só eu? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 5. Obrigado pela água. Quem dá um copo d'água tem recompensa, né? Juízes, capítulo 5, apenas o versículo 24. Quem trouxe a Bíblia, vamos fazer uma leitura para a nossa reflexão nessa noite. Diz assim, Juízes capítulo 5, versículo 24. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. E você diz amém, pode se assentar. Meus queridos, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar aqui mais uma vez com a minha esposa, para juntos adorarmos a Deus com vocês nesse congresso, servirmos a Igreja do Senhor nesse lugar. As minhas mais sinceros agradecimentos ao pastor Neri, também parabenizar pelo dia do pastor, também o outro pastor que está aqui. Deus abençoe o senhor, sua esposa, que foi sensível para nos convidar. Eu prego o Evangelho há 30 anos e assim eu não gosto de repetir a mesma mensagem na mesma igreja. E eu e a minha esposa sempre combinamos, sempre conversamos sobre isso. Quando eu vou pregar numa igreja, eu lembro, faço questão de lembrar a mensagem que eu preguei, mas eu realmente não lembrava o que eu preguei aqui na quinta-feira. E eu sonhei, ontem à noite, que eu chegava nessa igreja, o senhor estava sentado no lugar e alguém falava a mensagem que eu tinha pregado. E eu agradeço à irmã que Deus usou você aqui, aquilo que eu sonhei. A mensagem que nós pregamos na quinta-feira que estivemos aqui. Deus abençoe todos vocês, o irmão do som. Gente, a gente prega quase toda noite em lugar diferente. A gente passa muita luta com o som, mas aqui não tem luta não, viu? Graças a Deus, parabéns aos músicos que cantam muito. A menina da filmagem, nós trouxemos nosso celular aí para filmar, para alimentar o nosso canal com a mensagem. E Deus sempre prepara alguém para nos ajudar onde a gente chega. Eu quero trazer uma mensagem de Deus direcionada para toda a igreja e direcionar em especial essa mensagem para as irmãs. Eu gostaria de falar sobre duas mulheres da Bíblia. A Bíblia tem informações de tantas mulheres, Rebeca, Débora, que a gente vai falar um pouquinho dela, a mãe na fé, Sara. Eu gosto de um texto que está, pastor, já preguei essa mensagem, não é o que eu vou pregar aqui, Isaías 52, 2 diz assim: lembrai-vos de Abraão, vosso pai, e de Sara, vossa mãe, que vos deu a luz. Sendo eles só um casal, eu chamei, abençoei e multipliquei. Deus é um Deus de multiplicação. Então nós temos muitas mulheres de Deus na Bíblia que marcaram história, em todas as formas. Até a mulher que eu preguei ontem aqui, Betseba, teve um início bem terrível, mas terminou sendo a rainha mãe em Israel. É assim que Deus faz. Deus trabalha, Deus muda. Uma das especialidades de Deus é restaurar o que está precisando de restauração. Quem acredita nisso, irmãos? E o texto que lemos aqui está destacando o nome de uma mulher chamada Jael. Essa mulher ela é muito pouco comentada na Bíblia sobre
a vida dela. Você quase não vê pastor pregando, pregadores pregando sobre essa mulher, porque na verdade não tem muita informação. E eu sou um pregador, tem um diretor de uma escola teológica, ele disse que eu sou um pregador histórico, porque eu gosto de trazer as raízes da história. Eu não sei fazer outra coisa, eu não sei pregar a Bíblia. Eu não gosto de inventar, nem de trazer. Deus me usa em revelação e profecia quando quer usar. Eu não gosto de forçar Deus me usar, que Ele usa quem quer, quando quer, a hora que Ele quer. Mas eu gosto de pregar aquilo que nós temos embasamento bíblico, histórico, científico, para as nossas mensagens. E essa mulher chamada Jael, a primeira coisa que eu descobri é que o nome dela significa cabra dos montes. Os judeus e todo aquele pessoal da Palestina, eles não colocavam nome aleatório nas pessoas, eles gostavam que houvesse um significado. Se fosse o povo judeu, era um significado profético. Quando não eram judeus, eles também tinham um significado sobre os seus deuses. Na verdade, essa mulher chamada Jael, ela não era judia. Ela era casada com um homem chamado Ebé, o queneu. No capítulo 15, versículo 19 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus falou para Abraão: vou lhe dar, Abraão, os jebuseus, os ferezeus, os queneus. Então eles não eram judeus natos, eles eram prosélitos. O que é um prosélitos? É alguém, pastor Nery, o senhor sabe disso, de outra nação que se convertia ao judaísmo, era chamado de prosélito, porque se tornava um seguidor, mesmo sem ser descendente da linhagem de Abraão. É isso que a gente aprende dentro da Bíblia Sagrada. E essa mulher chamada Jael tem o significado deste nome, de cabra dos montes. Existe um país chamado Marrocos, que é onde tem um ponto turístico, que muitos turistas vão para observarem, inclusive tem vários vídeos na internet sobre isso. Eles vão observar, irmãos, o equilíbrio das cabras nos montes marroquinos. As cabras monteses, elas conseguem se equilibrar em flechas de pedra, aonde ninguém consegue se equilibrar, elas conseguem se equilibrar. Ou seja, essas cabras dos montes não são as cabras comuns, igual nós temos. Eu posso dizer do Nordeste, que eu sou da área rurícola, e nós trabalhamos criando animais, bode, cabras. Disso aí eu entendo um pouquinho. E pelo menos a cabra brasileira, ela não tem a facilidade de estar subindo em serras e serrotes como as cabras dos montes que residem justamente em Marrocos. Então essas cabras dos montes, elas são chamadas de cabras equilibristas, porque elas têm um equilíbrio fora do comum. E os pais de Jael, quando Jael nasceu, eles colocaram sobre ela este nome, desejando que no decorrer da vida dela, ela aprendesse a ter equilíbrio em todos os momentos da sua vida. Nós sabemos que a vida nunca foi e nunca vai ser fácil para ninguém. E nós que somos pais, nós temos essa missão de ensinarmos aos filhos a vencerem os desafios. Eu disse para vocês que nós temos 2 filhos, uma já casou, e temos um adolescente de 13 anos. A minha esposa ensinou ele já a fazer comida, ele sabe fazer a janta, ele sabe fazer o café da manhã, todos os dias antes de ir para a aula. Ela está ensinando ele a passar roupa, porque se um dia precisar fazer um intercâmbio, fazer uma faculdade fora do Brasil, ou até dentro do Brasil, ele vai estar treinado. Então o pai que tem esse pensamento com relação aos filhos, até na hora de escolher o nome, ele pensa com sabedoria e com estratégia. Então os pais de Jael, eles tiveram essa percepção de colocar esse nome profético, mesmo que não fossem seguidores do Deus de Israel, mas havia essa crença na região que eles moravam. Então eles já colocam esse nome, desejando que esta menina tivesse capacidade
de ter equilíbrio em todos os momentos da sua vida. E essa mulher chamada Jael, ela é a única mulher ao lado de Maria, a mãe do Salvador, que é chamada de bendita entre as mulheres. Nós temos mulheres de destaque, igual falei para vocês, Sara, Rebeca, Ana, mãe de Samuel, mas chamada de bendita entre as mulheres, só tem a mãe do Salvador, que o próprio anjo Gabriel chegou e gritou para ela dizendo: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Da mesma forma, Débora, quando canta o cântico da vitória mais baraque, ela grita e diz: bendita seja entre as tendas de Ebé esta mulher chamada Jael, que era uma mulher que foi um instrumento de Deus para dar uma vitória a Israel. Quando é que Jael aparece na história bíblica? Ela aparece em um período conturbado. Por que esse período era conturbado? Foi justamente na época dos juízes. A época dos juízes é aquela época chamada época pós-Josué. Se você prestar atenção, antes de Deus levar Moisés para a eternidade, Deus tinha treinado Josué sem ele perceber. Então, quando Deus leva Moisés, Josué está pronto para assumir a liderança. Agora, quando Josué morreu, ele não treinou ninguém. Eu, como pregador e estudioso da Bíblia, eu tentei entender isso aqui. Eu até pensei, pastor Neri, será que Josué não foi egoísta de não ter treinado um sucessor? Foi treinado por Moisés e agora não treinou um sucessor? Aí eu descobri que a razão principal para Josué não treinar um sucessor é que ele seria o último dos líderes de Israel. Ele colocaria Israel dentro da terra prometida, porque era a promessa de Deus, e o governo de Israel seria um governo teocrático, ou seja, Israel seria governado pelo próprio Deus, através de leis, através de regras e através do trabalho dos sacerdotes. Mas o povo não quiseram. Nos dias de Samuel, eles disseram: nós queremos um rei igual o rei dos filisteus, igual o rei dos assírios, e eles pediram um rei a Samuel e ao próprio Deus. Então é por isso que Josué não fez sucessores, porque essa não era a ideia de Deus, que houvesse reis sobre Israel, mas acabou Deus atendendo o pedido do povo. Então, irmãos, no período dos juízes foi um período longo. Aquele período que Josué morre, vai nascendo uma nova geração que não conhecia o Deus e nem quiseram conhecer. E o texto vai nos mostrar a história do juiz. O primeiro juiz que aparece na história, o nome dele é Otoniel. Ele julga Israel durante 40 anos. O último dos juízes é o profeta Samuel, que a gente conhece demais, que foi juiz, profeta e sacerdote. Esse período de Otoniel até o profeta Samuel foi um período de 360 anos. A época dos juízes começou no ano 1390 e terminou no ano 1030, ou seja, foram 360 anos de sofrimento, porque o povo pecava, os invasores tomavam conta, eles clamavam, Deus levantava um juiz, e entre esses 14 juízes, Deus vai levantar uma única mulher, que a gente conhece demais, o nome dela é Débora. E é no tempo de Débora que esta mulher chamada Jael, eu chamo Jael de mulher anônima, porque ninguém conhecia Jael. Jael morava nas regiões de Naphtali e Zebulon. O esposo dela era um viajante, na verdade eles eram nômades, viviam viajando de um lugar para outro, e a tenda deles estava armada nessa região. E essa mulher chamada Jael, ela fabricava tendas. O marido dela treinou ela para ser fabricante de tendas. Não era um trabalho fácil, porque para se construir uma tenda tinha que se usar madeira pesada, e nunca foi correto uma mulher estar pegando peso excessivo, mas as mulheres fabricantes de tenda tinham que pegar
peso, tinham que aprender na marra a usar o martelo, a usar a carpintaria para fazer as tendas, para venderem as tendas e também para usarem, para poder a família sobreviver. E é nessa época de Débora que essa mulher aparece no cenário. Por que Deus levantou Débora? Deus levanta essa mulher chamada Débora para ser profetisa, porque faziam 20 anos que tinha se levantado um rei chamado Jabim. Jabim, rei de Canaã. Ele dominou Israel 20 anos e a Bíblia diz que ele tinha um capitão, que o camarada era muito bom. O capitão do exército de Jabim, chamado Císera, por causa das suas estratégias militares, fazia 20 anos que o povo de Canaã, que pertencia a Jabim, não sabia o que era derrota. A Bíblia diz no capítulo 4 de Juízes que ele tinha 900 carros de ferro e os seus cavaleiros. E por causa desses carros de ferro, eles iam para cima dos inimigos e não sabiam o que era derrota. Olha como é que funcionava. Aqui está o carro de guerra. Esse carro de guerra é puxado por 2 cavalos. Em cima daquela carroça vai um cara com a flecha, o flecheiro. Ali em cima agora tem também o cara da lança. Como é que funcionava na guerra? Olha o que é que Císera desenvolveu a estratégia de guerra. Eles vinham contra os inimigos, pastor Neri, e os cavalos pisavam os inimigos. Se os caras não morressem quando o cavalo pisava, eles usavam o cara do arco para matar o inimigo. Se o cara se livrasse do casco dos cavalos, do pisar dos cavalos, e fosse livre do cara da flecha, havia ainda o cara da lança. Se ele escapasse do pisar dos cavalos, se livrasse do arco do arqueiro e do cara da lança, eles pegavam os carros de ferro e jogavam sobre as pessoas. Então eles tinham essa estratégia e não sabiam o que era vitória. Mas quando o povo de Israel se viu em aperto, a Bíblia diz que eles clamaram e Deus levanta Débora. Essa mulher chamada Débora era uma mulher de revelação, era uma mulher de oração, era uma mulher que se envolvia. E um dia Débora estava orando e Deus disse: Débora, mande chamar Baraque, filho de Abinoão, e diga para ele que eu, o Senhor, vou colocar um ponto final na opressão de Israel. Diga para Baraque que eu vou entregar Císera, capitão do exército de Jabim, nas suas mãos. E uma coisa que eu quero garantir para você, na autoridade do nome de Jesus, com embasamento bíblico, eu quero lhe dizer isso: Deus tem compromisso com a palavra. A Bíblia tem 1189 capítulos, 31.173 versículos, que formam os 66 livros. E Deus tem um compromisso com esta palavra. Deus cuida e protege esta palavra. Deus disse em Jeremias capítulo 1, versículo 12: eu velo pela minha palavra para cumprir. Velar significa tomar os cuidados cabíveis e necessários para proteger a palavra. Ei, nós sabemos que existe na nossa nação os protetores da Constituição, mas eles deixam a desejar, porque tem coisa acontecendo no Brasil que estão rasgando a Carta Magna do Brasil, que é a nossa Constituição. Agora com a palavra diferente. Deus zela, Deus protege, Deus cuida. Quantos acreditam nisso? Levante a mão. Sabe por que você está aqui? Por causa da palavra. Uma coisa que eu quero que você entenda aqui: eu prego há 30 anos e tenho o mesmo sentimento quando preguei a primeira vez. O que, pastor? Preocupação. O que é que eu vou pregar e como vou pregar? Eu estou dizendo isso para você porque Deus nunca usou pessoas capacitadas, pessoas que tenham talvez uma desenvoltura intelectual muito grande. Deus sempre contou com pessoas que dizem: eu não sei fazer, mas eu estou aqui. O Baraque chega diante de Débora. E Débora disse: eu tenho uma profecia para você. Irmãos, quem é que não quer receber um recado? Eu duvido se eu ligar para o pastor Neri e dizer: pastor, eu tenho uma revelação para entregar para o senhor pessoalmente. Você pode vir hoje? Isso é normal. Quem crê em revelação aqui, em profecia? E mais nós assembleanos que acreditamos no Deus que fala e cumpre o que fala. Débora disse: Baraque, Deus me revelou que vai entregar Císera. Irmãos, o nome de Císera tinha peso.
É igual um bandido que tinha lá na rua, que eu morava quando eu era adolescente. Nós tremíamos de medo desse cara. Citar o nome dele, o pessoal, a gente não era crente na época que ia para as festas, dizia assim, ó, cuidado que o Paulo, o nome dele era Paulo. Você vai algum Paulo aqui, é só coincidência. Todo mundo tinha medo do Paulo, pastor. Porque o Paulo batia em gente, acabava com as festas, tomava a namorada dos outros. Era um terrível. Até um dia um camarada que ninguém dava nada por ele, ninguém acreditava nele, ninguém nem sabia que ele tinha um revólver. Ele tinha um 22 daquele, bem, todo enferrujado, foi lá e matou o Paulo. Ninguém acreditou quando saiu a notícia. O Arnaud matou o Paulo. Conversa, vocês estão brincando, sim? O camarada que ninguém dava nada para ele. Eu estou contando isso para você entender. Quando Débora disse para Baraque primeiro, não era general de guerra, Baraque não era guerreiro, não sabia nem empunhar uma espada. Agora imagine você, Deus chegar para você e dizer assim, você vai ser presidente da Assembleia de Deus de Guabiruba. Você vai dizer, não pode, primeiro tem um presidente, segundo ele não tem capacidade. É nessas coisas que Deus chega e age, porque Deus trabalha contra a lógica humana. Deus respeita princípios, Deus respeita a regra, mas quem manda na terra é Deus. Isaías diz que Deus pega todas as águas dos oceanos e coloca na concha da palma da sua mão. Acredite que o Deus que te chamou para a salvação tem tanta coisa para fazer na sua vida que nunca passou pela sua mente. Há pessoas que estão nesse culto que um dia para a sua família falar com você vai ser através do telemóvel, de um celular, porque Deus vai levar você para uma missão distante e Deus vai estar cuidando de você nessa missão. Débora olhou para Baraque e disse, Deus me revelou que você vai vencer Císera e o seu exército de 900 carros de ferro. Baraque olhou assim e disse, como é que é? Repete aí, Débora. Eu vou vencer sim, você vai travar uma batalha com Císera e vai vencer. E vai vencer o rei Jabim e todo o exército. Mas como, Débora? Ela disse, Deus falou comigo. E você sabe quando Deus está usando alguém. Você sente o Espírito de Deus que está em você, testifica. O Baraque entendeu que Deus estava usando Débora. Ele disse, tá bom, Débora, está na Bíblia. Capítulo 4 de Juízes. Débora, eu vou para a batalha. Beleza, Deus falou. Agora eu tenho uma reivindicação para fazer, Débora. E qual é a reivindicação, Baraque? Eu vou para a batalha, mas você vai conosco. Irmão, seja sincero, uma mulher numa guerra, a mulher nem pegar numa espada, sabia, a Débora, o que é que ela ia fazer numa guerra? Qual seria a probabilidade do exército inimigo ser afrontado porque tinha uma mulher no meio dos homens? Nenhuma. Mas por que Baraque chamou Débora? Eu vi um cara pregar, que eu não concordei de jeito nenhum, ele disse que Baraque era frouxo e chamou Débora para eu. Eu falei, mentira. Não tem base bíblica para isso. A gente pode até inventar, mas não tem base bíblica. Sabe por que Baraque chamou Débora para ir? Porque ele percebeu que Deus estava na vida de Débora e com Débora estava a palavra. E Baraque sabia que ele podia vencer a guerra se a palavra de Deus que estava sobre Débora estivesse no campo de batalha. Era isso que ele entendeu. Eu vou dizer para você que tem guerra que a gente só vence pela palavra. Só vence pela palavra de Deus que está em você. Jesus disse assim, se as minhas palavras estiverem em vós, quem tem a palavra em você aí, levante a mão. Eu quero profetizar para você que tem a palavra, você vai ser cada dia revestido e fortalecido, porque a palavra de Deus está em você. Sabe por que você vence tanta tentação? Por causa da palavra. Sabe por que você consegue estar na presença de Deus? Por causa da palavra. A palavra limpa. Sabe por que o tema do congresso é vestes brancas e olhos sobre a cabeça? Porque as vestes que estão sobre nós foram colocadas em nós por causa da palavra. Está na Bíblia, pastor? Está Isaías 61:10. Está escrito que nós fomos vestidos com vestes de salvação. E essas vestes são brancas. O mundo não vê você de veste branca. Quem trabalha lá na sua empresa não vê você de
vestes brancas, mas tem as vestes da salvação sobre você. Ninguém vê óleo sobre sua cabeça quando você entra no mercado, quando você vai fazer alguma coisa no trabalho, seja onde for, ninguém vê veste branca, nem óleo sobre sua cabeça, mas os céus veem, mas os céus sabem que tem óleo sobre sua cabeça e tem vestes brancas sobre você. E quem promove isso? A palavra. Débora disse, tudo bem, eu vou, Baraque. Mas tem um detalhe. Deus acabou de me revelar que vai honrar uma mulher. Nessa batalha você não vai ser honrado. Irmãos, Baraque não estava interessado com honra, não. Eu aprendi uma lição muito forte nisso aqui. Baraque queria que Deus fizesse a vontade dele. Baraque não estava atrás de promoção. Quando Débora disse, você vai ganhar a batalha porque Deus vai usar uma mulher, mas você não vai ter promoção, Baraque disse, não tem problema. Para mim eu não estou atrás de glória humana, eu não estou atrás de promoção, eu quero saber se Deus vai na batalha conosco e nós vamos vencer o exército de Jabim e de Sísera e o nome dele vai ser glorificado. O tema da nossa convenção estadual esse ano é chamados para servir. Eu estava lendo um texto esses dias em Pedro, que Pedro escreveu assim: eu sou Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Se fosse uma meia dúzia que eu conheço, escrevia assim: eu sou apóstolo de Jesus Cristo, Pedro. Botava o título na frente, mas para Pedro era importante ser servo e depois apóstolo de Jesus Cristo. Eu estou contando isso para você, para dizer para você que Jesus merece ter primazia na nossa vida. Jesus deve estar acima dos nossos projetos, das nossas ideias, do nosso ministério, porque quando reconhecemos isso, nós estamos dizendo: Deus, eu dependo do Senhor, eu dependo para viver, eu dependo para pregar, eu dependo para cantar, eu dependo para trabalhar, eu dependo do Senhor para tudo. Deus disse para Débora: Débora, diga a Baraque que tem um monte chamado Monte Tabor, que fica a 520 metros acima do nível do mar, em frente ao mar da Galileia, 17 quilômetros. Ele chame 10 mil homens da tribo de Naphtali e Zebulon. É aqui onde entra uma revelação. Existe 12 tribos em Israel: tribo de Judá, tribo de Levi, tribo de Naphtali, tribo de Gad, tribo de Asser, a tribo de Simeão. 12 tribos que são o nome dos filhos de Jacó. Mas Deus disse para Débora: diga para Baraque que eu não quero gente da tribo de Levi, nem da tribo de Judá, nem da tribo de Gad, nem de Asser. Eu quero da tribo de Naphtali e de Zebulon. Tem coisas que Deus escolhe em você e não adianta querer correr, meu irmão. Tem coisas que Deus chamou a irmã para fazer e não adianta querer transferir a chamada que Deus deu. Eu sei que você não é insubstituível, mas tem coisa que Deus chamou você com exclusividade e correr dessa chamada vai trazer prejuízo para você. Então é melhor abraçar e dizer: Deus, eu estou aqui, vestes brancas e óleo sobre minha cabeça, eu estou aqui, pode me usar. Baraque pegou os 10 mil homens, subiu ao monte Tabor, com esses 10 mil homens. E a Bíblia diz no capítulo 4, versículo 12 de Juízes, que avisaram a Sísera, capitão do exército de Jabim, dizendo: Baraque, uns homens de Naphtali e Zebulon e uma mulher, que eu não sei nem quem é, ninguém nem conhecia Débora, está lá no monte Tabor. Irmãos, ninguém conhecia Baraque antes dele se destacar. Quer ver o inimigo atacar você? É quando Deus destaca você. Quando Deus começa a honrar você, eu estou falando de Bíblia. Deus começa a honrar, o inimigo começa a atacar você. Mas não tem problema não, que o Deus da Bíblia ainda cuide de você. O pastor presidente desse campo, o pastor Josemar, estava me contando ontem, contando para a gente ali na janta, que o pulmão dele ficou 72% debilitado na época do Covid. Deus mandou um anjo, Deus disse: não vou levar esse agora não. Mandou um anjo naquela madrugada e arrancou todo o mal causado pelo Covid. Deus ainda cuida de crente que tem promessa e estão esperando o seu agir. Sísera pegou os 900 carros de ferro e os seus cavaleiros e trouxe eles e se acampou
em frente ao Monte Tabor, no lugar chamado Ribeiro de Quizon. O Ribeiro de Quizon, é um ribeiro de 70 quilômetros de comprimento. É uma espécie de um riacho que passava nas margens do Monte Tabor. E nesse dia da batalha, o riacho estava seco, não tinha água. Deus é estrategista naquilo que Ele faz. Enquanto nós estamos debatendo a cabeça para resolver o problema, Deus está dizendo, eu tenho a solução. É por isso que a gente crente ora. Deus resolve essa causa. Deus me ajuda. Daqui a pouco você tem facilidade para resolver o problema. Não foi você não. Foi o Deus que você clamou por Ele. Está lá Baraque no Monte Tabor, Débora que representava a palavra, e os homens de Naphtali e Zebulon. Está aqui os 900 carros de ferro. A Bíblia diz aqui no capítulo 5, versículo 22, estou falando de Bíblia do livro de Juízes, que quando Débora e Baraque cantaram o cântico, eles disseram que os cascos dos cavalos dos 900 carros, eram cada carro 2 cavalos, ou seja, eram 1.800 cavalos, os cascos deles começaram a se quebrar no Ribeiro de Quizon. Deus começou a fazer borbulhar água de baixo para cima, e os cavalos começaram a tropeçar e quebrar os cascos, porque Deus tinha dito, eu vou entregar a Císera os 900 carros de ferro e os seus cavaleiros nas suas mãos. Mas ele ainda tem ele tem 3 cartas na manga. Ele tem ainda o cara do arco. Se você abrir sua Bíblia no Salmo 46, verso 9, está escrito assim: Deus faz cessar a guerra até os confins da terra. Deus quebra o arco, Deus corta a lança e Deus queima o carro no fogo. Quando eu li isso aqui, eu fiquei encantado. Eu digo, pronto, foi o que Deus fez no Ribeiro de Quizon. Os cascos dos cavalos foram quebrados, os cavalos começaram a cair e a morrer no Ribeiro de Quizon. Mas eles têm o cara do arco, o arqueiro, que entesourava o arco. Mas a Bíblia diz que Deus quebra o arco. Parece que eu vejo pedaço de lança para tudo que é lado no Ribeiro de Quizon, porque quem tinha falado era Deus. Ah, pastor, mas eu não entendo por lógica. Então aceite por fé que tem coisa que Deus vai fazer, que a lógica vai estudar, vai analisar e nunca vai entender. Agora quem vive pela fé diz, eu sei quem fez, eu sei quem fez, eu sei, foi o meu Deus quem fez, foi o meu Deus quem entrou em ação e fez. Eu lá preciso de lógica quando Deus manifesta a fé. A lógica é para quem é natural, a fé é para quem vive no Espírito e anda debaixo de promessa de Deus. Mas eles têm o cara da lança. Irmãos, tinha 2 caras em cima do cavalo. Imagina esses caras, 900 caras jogando a lança de uma vez só. E Deus cortando. Pastor, e onde é que está a mão de Deus? A mão de Deus, ela pode ser até invisível, mas ela age. Eu me hospedei na casa de um pessoal, numa cidade do Pernambuco, chamada Inajá. Ela fica a uns 300 e poucos quilômetros da capital, Recife. Me hospedei muito quando eu ia pregar naquela cidade, eles me recebiam como um filho. Aquela irmã disse, pastor, está vendo aí meu filho bonito, um cara alto, cheio de saúde? Ela disse, esse menino é um milagre. Eu vou contar para o senhor aqui, de forma resumida, o que aconteceu. Quando esse menino, na sua infância, foi cometido por uma doença, a gente levou para todos os médicos que podíamos levar. O último médico me chamou e disse, mãe, eu estou dando alta para o menino. A senhora é católica? Sou. Eu estou dando alta para a senhora ir para casa preparar o que precisar preparar para despedir dele, porque o menino tem poucos dias de vida. É melhor a senhora deixar ele morrer em casa. Ela pegou a criança, trouxe para casa, botou lá no berço. Ela disse que passava a noite entre acordado e dormindo, esperando a hora para botar a vela. Você sabe, lá tem lugar no Brasil que tem esse negócio de morrer, botar a vela na mão. Ela ficou esperando. Mas ela estava sempre orando do jeito dela, mesmo sem saber. Deus, cure meu filho, eu entregue nas tuas mãos. E Deus tinha uma obra de salvar toda aquela casa. Depois Deus salvou toda a família. Ela disse que estava olhando para o berço, desesperada, esperando qualquer momento o menino morrer. Ela viu uma mão grande, branca e brilhosa sobre o berço. Ela gritou, a mão de Deus está sobre o berço do meu filho. O marido levantou e perguntou o que aconteceu. Ela disse, eu vi a mão de Deus
mão, louca de alegria. Ela começou a contar para todo mundo: meu filho está curado porque eu vi a mão de Deus. Não foi sonho, não foi produto da minha imaginação. Eu vi a mão do Deus da Bíblia. Irmãos, daquele dia para cá, o menino foi restaurado que parece que nunca teve nem nada. E aí Deus começou a trabalhar, ele se converteu, ele converteu a casa inteira, menino, os pais, toda a família servindo a Jesus naquela casa. Voltando aqui para a gente concluir a mensagem. Naquele dia que Deus resolveu dar vitória, Deus começou a fazer tudo isso aqui, mas eles já tinham visto os cavalos quebrar os cascos e morrer. Deus já tinha quebrado o arco e cortado a lança, mas eles tinham, isso aqui é muito forte, viu? Eles tinham, pastor Neri, um carro que não tinha combustão nem eletricidade. Os carros de ferro naquela época não tinha. Não eram motorizados, nem tinham nada de elétrica. Mas o Salmo 46, 9, a Bíblia diz que Deus queima o carro no fogo. Não tinha fogo lá porque era um ribeiro cheio d'água, mas os carros começaram a incendiar. Não me pergunte como. Eu quero dizer para você que Deus continua no controle de todas as coisas. Ainda que Deus tenha que confundir o inferno, ainda que Deus tenha que confundir homens para fazer um milagre, se precisar confundir alguém, Deus confunde, porque o nome dele vai ser glorificado. E há orações que estão em depósito no céu. Eu vou repetir: há crentes aqui nessa igreja que estão nesse culto, que tem oração em depósito no céu. Eu tenho até dor do inferno quando Deus decidir responder essas orações. Vai ser milagre, vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ter libertação. Pessoas da sua família vão entrar por essas portas, e não é para assistir culto não, é para Jesus salvar, é para Jesus libertar, é para Jesus fazer aquilo que está em depósito no céu por causa da sua oração. Você crê nisso? Levante a mão para o céu e dá um glória bem forte aí para Jesus. Vou repetir o que já disse. Deus tem zelo, cuidado e compromisso com a palavra. Deus disse que era naquele dia, usou a boca de Débora, que entregaria Sísera, Jabim e todo o exército na mão de Baraque. Mas no meio dessa batalha, pastor, Sísera fugiu. Eu quero que vocês entendam uma coisa, minhas irmãs. Lidar com promessa de Deus às vezes é uma coisa complexa. Vocês também, meus irmãos. Por quê? Porque tem coisa que Deus diz que está fazendo e dá tudo errado. E se você não for espiritual, você entra em parafuso e diga: poxa vida, o profeta mentiu. Deus, o Senhor disse, o Baraque, olha aqui, o Baraque ficou sem entender, mas Deus disse que ia dar o Sísera nas minhas mãos, o inimigo, o exército está aí morto, que eles foram para o fio da espada e mataram o exército, mas o cabeça, o Sísera, que era o principal, tinha mais poder do que o rei, porque por causa do trabalho dele, o rei tinha as vitórias, o rei Jabim, o Baraque já tinha pegado, mas o Sísera tinha escapado. E agora, o que fazer? Escuta isso aqui, que isso aqui é forte. O que fazer, como fazer, quando aparentemente uma promessa de Deus vai embora? O que fazer quando você entra em crise porque Deus disse A e aconteceu B? E em Números 23, 19 a Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando isso aconteceu, Baraque disse: Deus falou na boca de Débora que Sísera seria entregue nas nossas mãos, e eu vou achar Sísera. Eu vou achar porque Deus está comigo. Eu não vou deixar como está. Deus vai fazer o que Deus cumpriu, porque eu acredito. Essa era a ideia do pensamento de Baraque. A única coisa que Baraque tinha se esquecido é que Débora tinha profetizado. Débora não saiu correndo atrás de Sísera, não. Cadê Sísera? Vamos pegar ela. Não, Débora, eu acho que Débora... Deixa eu fazer uma cena aqui. Débora deve ter sentado em cima de uma pedra lá no monte e ter feito assim, ó. Baraque aperreado,
Ela disse, calma, Deus não disse que ia entregar nas suas mãos, descansa seu coração. Mas Baraque não estava preparado espiritualmente para descansar. Tem fases na nossa vida que todo mundo consegue descansar na promessa de Deus, mas a gente não consegue. É por isso que Deus conhece a nossa estrutura, as nossas inquietações. Mas eu vou profetizar nessa noite que a inquietação provocada pelo fator chamado tempo da espera, Deus vai tirar de você. Você vai sair desse congresso dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, o meu Deus vai cumprir cada promessa, porque o Deus da Bíblia é o Deus que eu resolvi servir. A Bíblia diz no capítulo 12, versículo 26 de João, Jesus disse assim, aqueles que me seguem, me sirvam, porque quem me servir, meu Pai vai honrar. Não é quem segue, é quem serve. Vocês estão servindo, vocês estão servindo, vocês estão servindo, vocês estão servindo a Ele. Vai ter honra de Deus na terra. Baraque tinha se esquecido da profecia de Débora. Tem coisas que a gente esquece, mas Deus não esquece. Tem promessas de Deus que eu já vi se cumprir na minha vida e na vida da minha esposa, que a gente já tinha até se esquecido. Não se preocupe não que Deus não tem amnésia não, Deus não esquece não. Está diante de Deus a promessa, se Deus disse, Deus é fiel e vai cumprir. Isso não é jargão de pregador, estou falando de Bíblia, porque eu conheço o Deus da Bíblia, aonde estou fazendo menção da sua palavra nessa noite. Baraque corre daqui, corre dali, não acha o Císera. Mas Deus tinha dito que uma mulher seria honrada. Quem aparece no cenário agora? A mulher com o nome de Cabra dos Montes, que sabia se equilibrar na hora do perigo. Veja o vídeo da Cabra dos Montes. A cabra fica aqui, pastor. Não sei como é que ela não cai, ela fica assim. E ela fica em pé. Lá no lugar que você olha assim, ele vai cair. E a cabra não cai. Por isso que já era chamado, tinha o significado do nome dela, Cabra dos Montes. Quem é que chega na tenda dela? Císera. Ela reconhece Císera, sabe do perigo que estava correndo. Eu quero dizer para vocês que vocês são mulheres de Deus. E sabem dos perigos que rondam a família, o esposo, os filhos. Mas vocês também sabem da capacidade que Deus deu para vocês lidar com o perigo. Pastor, quais são as armas para lidar com o perigo? Número 1, arma do joelho. Arma do joelho. Mulher que ora, vê Deus dar livramento. Mulher que ora, vê Deus fechar a sepultura. Mulher que ora, vê Deus agir naquilo que não há possibilidade humana de ter resposta. Eu vi o orgulho da sua mãe aqui olhando para o senhor ser o pastor dela. Ela diz assim, Jesus, obrigado por ter ouvido cada uma das minhas orações. Isso não tem preço. No dia que a minha mãe descobriu que eu usava droga, eu tinha um casaco. E eu escondi aqueles baseados de maconha no casaco. E um dia eu não fumei tudo, esqueci de 1,5 mais ou menos no casaco. Minha mãe pegou o casaco para lavar. Minha mãe nunca tinha visto maconha na luz dos olhos. Só era o que tinha ali naquele dia. Aí minha mãe pegou. Eu tenho 3 irmãos. E na época meu pai era vivo. Ela não disse nada para meus irmãos. Não disse para o meu pai. Ela me chamou e disse, vem cá. Você sabe quando a mãe chama bem pertinho, parece até o anjo de Deus falando na boca dela. É um perigo, viu? Principalmente se a mãe usar coque. Se for do ciclo de oração, irmã, não vai escapar não, viu? O filho dela está namorando com uma menina que a mãe não vê futuro nenhum. Porque a menina não, é meio louquinha, não tem mais Deus, aquela coisa toda. Aí a mãe olha assim e diz, tem 2 opções para essa aí. Ou se converte ou Deus tira de perto de você. Não, mãe. Daqui a pouco a menina chega para ele e diz, ei, eu quero ir na tua igreja. Aleluia. Eu já vi muito disso. Né? E teve um rapaz que começou a querer namorar com a minha filha. Ele não era crente. E minha filha adolescente se apaixonou. Eu disse, chame ele aqui. Tem ele na mesa, frente a frente. Eu fiz com aquela mulher lá, Maria Gabriela. Olho no olho. E fiz umas perguntas a ele. Eu dei um choque tão grande de realidade. Eu disse, minha filha é crente. É filha do pastor. Sim, pastor, eu sei. Você sabe que ela não vai para balada. E nem forró. Ele gostava de forró e vaquejada. Ele disse, não, eu sei.
E eu dei um choque tão grande quando terminou a conversa. Eu disse, a única opção de você namorar com ela é se aceitar Jesus e ficar ainda uns 60 dias de observação na igreja. Se eu quero agora. Se tornou até meu motorista na época. Deus ainda trabalha pela sua oração, viu? O que é que acontece aqui? Quando Jael, olha aqui, irmãs, ela vê o perigo, ela não se desespera. Isso aqui é profeta para vocês. Por isso que Deus me deu essa mensagem. Não se desespere quando o perigo rondar a porta de vocês ou estiver rondando. Não se desespere, porque primeiro, vamos lá, vamos para a Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículo 14, é para vocês. A Bíblia diz assim, o anjo do Senhor, os anjos do Senhor, são espíritos ministradores que trabalham em favor de quem vai herdar a vida eterna. Tem anjos de Deus trabalhando em favor de vocês em uma causa exclusiva. Isaías 64, verso 4. A Bíblia diz que nunca se ouviu falar, nunca se percebeu a respeito de um Deus que trabalha em favor daquelas que nele esperam. Se o perigo rondar, lembre-se que tem um Deus no céu olhando para vocês. Pastor, por que o senhor está falando de anjo de livramento? Porque a Bíblia diz que um anjo só desceu no arraial dos assírios por ordem de Deus e matou de uma vez só 185 mil soldados inimigos do exército da Síria. Perigo está rodando. Descanse. Porque quem vai dar livramento é Deus. Está orando, está buscando, está na presença de Deus. Descansa o coração. Jael viu o perigo. O perigo chegou perto dela. Tem hora que o perigo vai chegar mais perto de nós do que nós imaginamos. Mas a mão de Deus vai estar assim, ó, guardando, cobrindo, livrando. Há livramento de Deus aqui nessa noite. Há livramento de Deus na sua vida. Há livramento de Deus no seu trabalho. Há livramento de Deus para alguns lugares que você passar. Já foram me matar na minha casa quando eu não servia a Jesus e não me acharam. A minha mãe, na sua sabedoria, quando achou a droga, disse: tá fumando maconha, não tá? Comigo, bem caladinho, olhando olho no olho. Eu quis disfarçar, ela disse: não se preocupe não. Minha mãe me ameaçou com Cristo. Disse: Jesus vai pegar você, viu? Porque eu vou começar 7 dias de jejum e oração. Essa foi a ameaça. Ela começou 7 quarta-feira numa campanha na igreja que ela congregava. Fez a primeira quarta, orou e jejuou. Eu continuei na bagaceira. Segunda, quarta do mesmo jeito. Terceira, quarta, todo do mesmo jeito. Parece até que eu já tinha esquecido. Quando foi na sexta-feira, aí tinha sábado, domingo, aí ia ser a quarta-feira. Domingo de manhã, eu acordei com vontade de ser crente. Eu não estou brincando, eu acordei com vontade de ser crente. Domingo de manhã eu disse para minha irmã Lúcia, eu quero ir para a sua igreja hoje. Ela disse: eu já te chamei um monte de vezes, você nunca foi. Eu disse: hoje eu quero e vou aceitar Jesus. E já passaram de 30 anos que Deus tem me ajudado e me sustentado. Quando Císara chegou, o homem violento e perigoso, Jael continuou tranquila, mesmo estando com medo. Tem batalha, tem luta, que vai causar medo e espanto em nós. Mas dentro de você, o Espírito Santo diz para você: tem vestes brancas sobre você e olhos sobre sua cabeça. Tem vestes brancas e olhos sobre a cabeça. Por isso que você tem equilíbrio. Por isso que Satanás não entende porque é que ele irrita tanto vocês e vocês não perdem a estrebeira da vida. Por quê? Porque tão cheia de olhos sobre a cabeça e tão vestida de vestes brancas. Císara disse, Císara conhecia o esposo dela, Ebé. Cadê o Ebé? Meu esposo está viajando. Mas ela foi sábia. Ela disse: mas o senhor pode entrar, meu senhor. Está precisando de alguma coisa? Ele disse: só um pouco de água e descansar um pouco. Ela disse: não, vou lhe dar leite, porque ela sabia. Císara não tinha essa percepção, tinha se esquecido, mas ela sabia que o leite fermentado causava um sono mais profundo. Estratégia. Jael vai usar 3 coisas interessantes. Primeiro, ela usa a oportunidade, porque pastor,
Ela sabia do mal que esse Císera causava ao povo de Israel e ela morava nas proximidades da tribo de Naftali. Então ela, de qualquer forma, mesmo o marido dela não estando do lado de Israel, nem do lado de Jabim e de Císera, ele sofreu as consequências daquelas batalhas. Ela sofria, então ela percebeu, primeiro, ela também sofria com aquilo, e ela vai usar a oportunidade que lhe foi facultada. Ela não sabia que tinha uma promessa de Deus sobre ela, que haveria de ser honrada. Jael nunca pensou que o nome dela estaria nas páginas sagradas da Bíblia, por causa de uma atitude de fé que ela teve diante da presença de Deus. Ela abraçou a oportunidade e disse: entre, meu Senhor. Toma um leitinho gelado. Ele tomou, não tinha geladeira naquela época não, mas gelava tinha um método natural que gelava o leite, tipo numas cabaças. E o leite gelado fez ele dormir. Aí antes dele dormir, ele disse: olha, se alguém chegar perguntando por mim, não diga que eu estou aqui. Ela disse: tudo bem, meu Senhor. Deixa eu cobrir o Senhor com essa manta bem quentinha. Deu leite, cobriu, daqui a pouco ela escutou o ronco. Alguém aqui ronca? O ronco de Císera. Agora é onde entra aqui a revelação. Eu disse para vocês no início da mensagem, já estou terminando, meu relógio até parou. Oh, glória. Cadê o relógio, pastor? Ah, tá ali. Tá certo ali? É 8h30? Ah, então estou salvo. Já vou terminar. Eu disse para vocês no início aqui da pregação que ela trabalhava fazendo tenda. Olha a revelação que Deus me deu nesse texto. Tem trabalhos que são cansativos. Tem coisas que a gente faz na vida que é até rotina, no trabalho, na nossa vida profissional, até na vida espiritual. Mas se faz necessário. Tem coisas que hoje é rotina, que hoje parece desnecessário. Tu vê tu ficar de joelho. O pastor da minha esposa, eu estava atrás de namorar com ela, na época eu fui para a casa dele, morar mais ele. Aí deu certinho para mim. O que é que acontece? O pastor dizia: vamos para uma vigília, Arinaldo. Cheguemos na vigília, eu pensei que era uma meia hora. Cheguemos lá, 4 horas de joelho. Se eu não tivesse apaixonado, eu tinha corrido. 4 horas todo sábado. Vamos para o culto? Vamos. O culto começa que hora? Era na Deus Amor. O culto começava às 7 em ponto. Ele dizia: 6 horas até 7 nós temos que orar, que nós somos obreiros. Aí começou o culto, levanta que vamos começar o culto. Saiu da igreja, meia hora de oração, já fazia 1h30. Todo dia, na Deus Amor era culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Parece que era cansativo. Depois eu descobri que a arma secreta do meu ministério era orar. Me acostumei, depois fui ser o pastor da igreja dela. Aí eu consegui orar com os irmãos na vigília 4 horas, orava 1h30 no culto, não tinha problema nenhum, porque eu estava sendo treinado e não sabia. Ela está olhando para o perigo dormir. E ela sabe que se acordar o perigo vai pegar ela. Vocês estão entendendo, irmão? Ela precisava de uma estaca de madeira para matar ele. Ela não tinha revólver, ela não tinha arma, ela não tinha espada em casa. A única coisa que ela sabia fazer era montar uma tenda e desmontar. Então, durante muitos anos de trabalho, ela aprendeu que ela poderia improvisar uma tenda que tinha 4 estacas, 6 estacas, ela podia tirar um e por um pouco de tempo, não era muito tempo, funcionar com 5. Ela vai usar agora aquilo que ela aprendeu no seu trabalho cotidiano. Eu vou profetizar isso aqui de olho aberto. Há pessoas aqui que Deus está treinando você para amanhã. Deus está, eu vou repetir, tem pessoas aqui que estão dentro de um campo de treinamento de Deus, e um dia você vai agradecer, irmã. Há algumas irmãs do ciclo de oração que cobram hoje de você o ensaio, a oração, a organização. Um dia você vai dizer obrigado porque você me ensinou, porque hoje estamos na frente do ciclo de oração e a gente aprendeu. Aquilo que hoje é cobrança para nós é treinamento. Aleluia. Ela vai correr risco, vai.
mas ela vai usar as ferramentas que Deus deu a ela. Primeiro, ela vai abraçar a oportunidade entre meu Senhor. Segundo, vai usar as ferramentas. Vocês têm ferramenta, irmão. Tem ferramenta. E eu vou até aproveitar aqui e fazer um mimo a vocês. Vocês cantam muito bem, irmã. Parabéns, viu? Que a gente anda por aí, tem um ciclo de oração que é bem desafinado. Aqui passou em todos os testes. Pode jogar na internet sem medo, que vocês cantam bem demais. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Irmãs, tem coisas que são ferramentas de Deus na vida de vocês, na vida dos irmãos, e tem ferramentas que precisam ser usadas, senão enferruja. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, não se esqueça do dom que você recebeu pela imposição dos presbíteros. Timóteo continuou sem usar o dom. Aí Paulo foi mais radical e disse: rapaz, usa o dom de Deus e desperta o dom que está em ti, que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Você é meu filho na fé, então use a ferramenta que você recebeu de Deus quando eu coloquei as mãos. Enterra a ferramenta não, irmão. Vá para cima do inferno com força, porque Deus vai com você. Chegue para o pastor e diga: pastor, o que é que faz para ser um auxiliar da igreja? Eu quero aprender. Se o pastor disser: meu filho, você vai passar 6 meses orando para a gente conversar, entra na oração. Porque Deus vai começar a treinar você e vai preparar você para o amanhã. Ela usou a ferramenta, foi lá, pegou com sabedoria, tirou uma madeira da tenda. O perigo aumentou, porque se cai a tenda, Císera acorda e mata ela. Mas ela não sabia da promessa. Vou repetir. Tem promessa sobre tu que tu nem sabe, mas vai ser revelada. Tem promessa de Deus sobre os teus que tu nem sabe, mas vai ser revelado. Pastor, o sonho que eu tenho para meu filho é isso e isso. O sonho de Deus é bem diferente e bem melhor. Pastor, eu não quero que meu filho saia de perto de mim nunca. Nem um minuto, estou até orando. Jesus já está até colocando no coração dele para tirar o passaporte e conseguir o visto para os Estados Unidos. É assim que Jesus faz. Deus faz diferente. Não é do jeito que nós queremos. Tem perigo, tem desafio, mas tem milagre de Deus e tem provisão de Deus na terra. Ela agora está com um pedaço de madeira na mão e ela vai usar as motivações certas. Eu vou encerrar com isso aqui. Ela não está atacando o inimigo para dizer que eu sou a mulher, eu sou a Jael, nada disso. Não era isso, não foi para isso que Deus chamou vocês. Foi para honrar Ele, e por causa de honrar eles, vem recompensa dele, vem retorno dele, vem muita coisa de Deus. Porque Deus conhece o que está dentro. Eu estava comentando hoje com o pessoal num grupo, pastor, que quando chamaram, está dentro do assunto aqui, quando chamaram aquele Matias para ser substituto de Judas, quando Judas morreu, se enforcou, eles chegaram, fizeram uma reunião e disseram: nós precisamos de um homem para ser substituto de Judas, tá bom? Mas um homem que andou conosco, que andou com Jesus desde o batismo até a ressurreição. Aí escolheram Matias, mas antes de escolher eles disseram assim: tu, Senhor, que conhece o coração, diga qual dos dois o Senhor escolheu. Deus conhece o que está dentro de você. Por isso tem coisas que está dentro de você que ainda não foi revelada aos homens. No dia que for revelado, alguém vai dizer: mas como pode isso acontecer com fulano? Aí Deus vai dizer: tinha óleo sobre a cabeça e as vestes estavam brancas. Jael vai para o maior desafio da vida dela. Ela pega a estaca de madeira. Talvez a tenda está balançando para cair. Talvez Císera deixou de roncar. Está já quase acordando. Ela está com medo, tá, mas ela vai fazer aquilo que é certo. Ela está cheia de dúvida, tá, mas ela vai usar a ferramenta pela qual foi treinada para usar. Vai ficando de pé com permissão do pastor enquanto a minha esposa prepara o louvor. Ela vai usar a ferramenta e ela vai... Deixa eu repetir, ela vai usar a ferramenta, a habilidade e a motivação certa, e ela vai eliminar o mal. Ela vai eliminar o mal. Ela consegue cravar aquela estaca na cabeça de Císera. Aí quem chega procurando Císera, quem chega? Baraque, ela disse: venha, meu senhor. Ô mulher humilde.
Barato não era nada dela, ela chamou de meu Senhor em questão de respeito e honra. Vem, meu Senhor, que o homem que tu está procurando está aqui. O Senhor já entregou na tua mão. Se fosse umas irmãs que eu conheço por aí de Brasil afora, dizia, vem cá que eu matei. Vem cá que eu usei aqui as minhas armas. Eu sou Jael. Ela disse, não. O Senhor entregou nas mãos do meu Senhor. Na frente da humildade vai a honra. Eu quero dizer para você que quanto mais você honrar a Ele, mais dele você vai ter. Quanto mais você der glórias a Ele, mais da graça dele você vai ter. Mais da presença dele você vai ter. Eu queria lançar um desafio e queria lhe convidar aqui na frente, pastor, e não, eu preciso ter as minhas vestes mais brancas e mais olhos sobre minha cabeça. Eu quero que você venha aqui na frente. Aleluia. Pastor, eu quero minhas vestes mais brancas e quero mais olhos sobre minha cabeça. Glória a Deus. Eu não vou me responsabilizar com aquilo que Deus vai derramar sobre você. Eu não vou me responsabilizar com aquilo que você vai receber de Deus, porque eu sei que Deus tem algo para você aqui nessa noite. Pode saltar o louvor da minha esposa enquanto o pessoal vem. Aleluia. Glória a Deus. Vestes brancas e olhos sobre sua cabeça. Pode saltar o louvor. Vestes brancas e olhos sobre sua cabeça. Pastor, tem dias na minha vida que parece que o óleo está se acabando. Corre para cá. Deus não vai